Olá meus amigos, Sandro Ribeiro falando, continuando aqui nossa batalha aqui para responder, tirar as dúvidas aí de todo mundo que segue a gente no YouTube, no Instagram, na lista VIP, no Telegram. Então tudo isso aí tem os links aí na descrição do vídeo. Aproveita aí também, faz nosso mini curso grátis aí, se inscreve para você poder saber tudo aí sobre criação de galinha caipira. Tem a pergunta aqui do nosso amigo Varley Lima, que quero saber sobre o ciclo da vida e o ciclo da morte. É importante isso aqui, certo? Para todo mundo ficar ciente. Existe algo que eu chamo como ciclo da vida, ciclo da morte, na criação de pintinhos, galinha caipira na fase inicial, principalmente nos 12 primeiros dias, que é as 2 semanas aí, principalmente, que os pintinhos precisam de uma temperatura especial para se desenvolver, para não ter problema com doença e etc. E o que é esse ciclo da vida e ciclo da morte? Eu vou explicar aqui de forma rápida, mas eu convido a vocês a procurar ciclo da vida, ciclo da morte no meu canal, no canal principal, né, que é esse aqui que a gente está falando. E colocar aí Sancaipe ou colocar pintinhos, algo desse tipo, que vai aparecer uma aula ao vivo, uma aula de quase 2 horas, que eu explico exatamente com detalhes isso que eu vou explicar aqui de forma rápida. Então, se você não entender, você vai lá. É uma aula que é da comunidade de criadores online, mas ela está disponível, ela não está bloqueada. Eu deixei ela disponível porque muita gente precisa entender sobre isso para poder passar pela fase inicial sem nenhum problema. Existe a necessidade de a gente ter uma fonte de calor, pelo menos nas 2, ou dependendo da sua região, nas 3 primeiras semanas de vida dos pintinhos, porque os pintinhos precisam lá 39, depois 35, 32 graus ali naquela virada, e às vezes você consegue isso durante o dia, mas à noite às vezes é mais complicado. E o que é o ciclo da vida, o que é o ciclo da morte? A fonte de calor, né? Na verdade, a climatização, você precisa estar ali bem equacionado ali alguns dos equipamentos importantes para você gerar a climatização, que é a fonte de calor, que é a campânula, que é o termômetro, que é a cama de frango, que é o círculo de proteção e as lonas também. Então são 6 itens que eu falei aqui, se eu não estou enganado. Todos esses itens é o que você vai conseguir aí manter uma climatização ideal dentro do seu galpão, dentro do seu pinteiro. Não é, tem muita gente que acha, eu botei uma lâmpada, então tá resolvido. Não é assim, certo? Em alguns casos vai dar certo, em outros não. Vai depender muito. Acabou de passar uma pré ali virada na peste. Grande, inclusive, para quem gosta de caçar. Então, e aqui é o nosso piquete, hein? Nosso piquete, ó. Lá do lado, depois daquela mureta ali, a minha casa. Lá pro fundo é lá, para quem conhece a gente, lá para a parte do açude. Para quem já viu outros vídeos nossos aí, aquela parte onde pegou fogo, é lá para trás, né? Bem depois daquela árvore ali. No caso, essas árvores que você está vendo aí, que está tapando sua visão do horizonte, digamos que tenha mais uns 20 metros, talvez, para a cerca, então para fechar o piquete. Aí depois vem outro terreno lá atrás. Pra cá tem mais terreno e pra cá tem um galpão. Olha o nosso galpão aqui, ok? Então, voltando ao assunto, você tem que estar equacionado bem esses elementos aí. Por quê? Tenta visualizar isso que eu vou falar agora. A sua lâmpada ou a sua fonte de calor, vou chamar assim, que pode não ser lâmpada, pode ser uma resistência, pode ser a gás, né? Tem algumas alternativas aí que pode ajudar aí a gerar calor. Essa fonte de calor precisa gerar calor para baixo, né? Não adianta ela gerar calor para o ambiente inteiro, porque os pintinhos estão lá embaixo, ok? A não ser que você esteja trabalhando aí num lugar hermeticamente fechado. Essa fonte de calor, quando ela emite a energia dela, o calor dela, ela precisa de uma campânula. Então por isso que às vezes tem lâmpada aí pura que não aquece, ou então a pessoa bota muito baixo e isso pode atrapalhar também as aves, até cegar os pintinhos.
Então ela precisa de uma campânula. A campânula é que faz aquela energia emitida pela lâmpada, pela fonte de calor que seja, para que vá lá para baixo, para a cama de frango, né? Então a campânula é que vai direcionar isso para baixo. Quando você tem uma cama de frango bem sequinha, bem legalzinha, aquela fonte de calor, ela vai aquecer a cama de frango naquele local que a campânula atinge, ok? Então isso já está começando o ciclo. O calor, quando bate na cama de frango, a cama de frango vai absorver uma parte e outra parte vai para os lados, né? Vai para os lados, que é o natural. Quando esse calor vai para os lados, ele bate no círculo de proteção. Quando bate no círculo de proteção, o calor, o ar quente tende a subir, né? A tentar subir. Quando ele tenta subir, ele vai encontrar com o calor novamente emitido pela fonte de calor com a campânula e vai gerar esse ciclo. Então, dentro desse círculo de proteção vai ter esse ciclo de calor, mantendo aí a temperatura na que você quer e na que no pintinho precisa. Quanto mais baixa a fonte de calor, mais perto da cama de frango, mais quente fica. Quanto mais alta a fonte de calor, mais frio vai ficar. E quanto maior sua campânula, menos energia você perde dissipada para os lados. Então, se você bota sua fonte de calor muito alto e sua campânula é pequena, antes de bater na cama de frango, o calor vai para os lados, não chega a bater no círculo de proteção e vai embora. Então, às vezes, você bota sua mãozinha ali debaixo da fonte de calor, está quente, você bota sua mãozinha lá na cama de frango, está frio. Então, o que é que você precisa fazer? Pegar um termômetro e colocar no chão, ali, debaixo da direção da fonte de calor e ver que temperatura está marcando. Botar o termômetro um pouco mais perto da parede do ciclo de proteção, mais próximo, para você entender todo esse processo do ciclo. Ok? As lonas também funcionam de forma que o ideal é que você levante as lonas ao invés de abaixar. Então sua lona está presa embaixo e você vai levantando conforme você tem sua necessidade. Porque a lona é o que você vai conseguir resfriar o local e fazer a troca de ar, né? Então quando você levanta a lona na parte de cima vai ficar um pouco aberta. Quando vem o vento não vem por baixo, que é o vento mais frio, que vem por baixo e pega nos pintinhos. Então vem um vento mais por cima, levando todo aquele gás que a cama de frango gera com a emissão do calor da fonte de calor, ok? Aquelas fezes junto com a cama de frango, o calorzão em cima, ela começa a emitir alguns gases aí, amônia, e aí faz mal também o ambiente se ele estiver todo fechado. Esse é o ciclo da vida, ok? E o ciclo da morte é aquele que quando você não tem isso equacionado, normalmente os pintinhos ficam se apertando debaixo da fonte de calor. Em algum momento, algum vai ficar ali pelo meio apertado, não vai conseguir sair. Então ele perde muito líquido nesse processo. Então normalmente ele vai por baixo tentar sair, né? Quando ele consegue sair, ele vai para o lado de fora que está frio, porque você não conseguiu equacionar a fonte de calor da forma correta. Está frio ali fora. E ele tenta entrar novamente e faz o ciclo da morte, que é exatamente esse. Ele vai até o centro, se empurrando, cada vez mais acumulando ele sai por baixo, está frio, tenta entrar de novo, vai se apertando, ele vai lá para o centro de novo, consegue sair por baixo. Em algum momento, depois que ele faz isso constantemente durante a noite ou durante o dia, ele acaba ficando fraco e aí sim ele vai tentar não se acumular mais na lâmpada, vai tentar se acumular pelos cantos do círculo de proteção. E quanto mais outros fazem essa mesma coisa, ele vai ficar lá desidratado, amassado e às vezes de manhã você acorda dizendo que está com seus pintinhos pisoteados. Ok? Então você entendendo o ciclo da morte, entendendo o ciclo da vida, vai lá nesse vídeo que eu falei ou então faz o mini curso grátis que eu explico isso com muito mais detalhe. Ok? Um grande abraço.